Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Eu sou Yasmin Souza, sou a host do episódio de hoje. Para situar vocês, o episódio de hoje é aqui da sede de Aracaju, tá bem? Para quem não sabe, nós temos sede em Aracaju e lá em São Paulo com a PAN. Quem ainda não nos segue, siga aqui. Se está assistindo pelo YouTube, siga o canal do Clube da Cardio. Se está assistindo em qualquer plataforma de streaming, deixe o seu like, clique aí no coraçãozinho que nos ajuda bastante a divulgar o nosso conteúdo. Nos sigam no @Clube da Cardio e @Clube da Cardio Podcast. O tema do episódio de hoje é um tema que vocês pediram muito, um tema de extrema relevância para o cardiologista, é a avaliação pré-participação esportiva. Para esse tema, eu tenho a honra, eu convidei aqui duas mulheres que eu admiro muito, eu faço questão de apresentá-las. Para começar, a doutora Milena Barros, ela é cardiologista do exercício, tem pós-graduação em medicina do esporte, é mestra em ciências da saúde pela UFS, membro da diretoria científica do DERC, coordenadora da residência de cardiologia do São Lucas Rede Dó, supervisora da residência de clínica médica do HU de Sergipe e preceptora da Faculdade de Medicina da UNIT. Milena, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite. Boa noite, eu que agradeço o convite, né? O Clube da Cardio, eles vêm fazendo diversos episódios que todo mundo vem, assim, elogiando, comentando. Que E vai um bom. grande prazer hoje a gente estar aqui também participando, né? Do Clube da E Cardio. junto com Milena temos aqui Isabela Góes, especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, conselheira regional do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, pós-graduada em Medicina do Estilo de Vida e em Medicina do Esporte. Tem certificação em Medicina do Estilo de Vida pela International Board of Lifestyle Medicine. Isabela, muito bem-vinda, muito obrigada, Obrigada, viu? Yasmin, que honra. Olá, pessoal. Milena, gente, que alegria estar aqui fazendo É triatleta ela, é. Clube da Cardio, que alegria, uma honra. Eu escuto muito, assisto bastante, aprendo muito com vocês, A então honra é fiquei nossa. muito feliz com o convite, ainda mais ao lado aqui dessa musa da É uma dupla cardiologia do dinâmica, vocês esporte duas. e ao seu lado, que eu tenho uma grande admiração também. Muito obrigada. Essas duas aqui são expertas no tema de hoje, pessoal. Um tema que, sim, é baseado em muita evidência científica. E eu fiz questão de trazê-las porque elas têm muita expertise e estão ali na prática diária, no consultório, trabalhando com atletas amadores, esportistas, as pessoas, os pacientes, né, que querem sair do sedentarismo e iniciar atividade física. E por isso que eu quis trazê-las, mas eu quero aqui também trazer alguns números para vocês entenderem a importância desse episódio, né? Eu vou até aqui ler, porque foram números que me chamaram a atenção. Vejam que em 2024, a corrida de rua ela foi o esporte mais praticado no mundo. E o Brasil ficou em segundo lugar, com mais de 19 milhões de praticantes registrados num aplicativo que se chama Strava. Então, muito provavelmente, esse número ainda é maior, né? Veja, 19 milhões. Na região Nordeste, nós estamos aqui em Aracaju, né? Foi destaque, passou de 9% para 22% da participação nacional, com um crescimento acima da média das outras regiões. Em 2024, foram mais de 3 mil corridas de rua e os clubes de corrida no Brasil cresceu 109%. Foi quase o dobro da média global. E eu estou falando só de corrida, um esporte específico, avaliação pré-participação para qualquer exercício físico, né? Então, esses números, eles mostram a importância da nossa conversa aqui de hoje, né? Para que a avaliação pré-participação, ela seja feita de uma forma com embasamento, que traga segurança para o paciente, que a gente consiga tanto incentivar o nosso paciente, mas também levar ele numa trajetória fazendo o esporte de forma eficaz e trazendo saúde, né? Para começar, vamos conceituar, vamos começar do básico mesmo. O que seria a avaliação pré-participação? Então, boa noite. Cada vez mais está sedimentado esse termo, né? Avaliação pré-participação. A gente até no dia a dia a gente fala APP, né? Que é uma avaliação médica, sistemática, padronizada,
tentando alcançar a maioria, né? A gente falando muito mais em relação ao esporte, pegando o esportista amador, o atleta profissional, antes de iniciar um exercício físico de moderada a alta intensidade. Então, isso quando a gente fala mais para o atleta, para o esportista. Mas a gente também pode ter avaliação pré-participação para aquela população que quer uma atividade mais recreativa. Só que não vai ser para todo mundo. Depois a gente vai aqui trabalhar e discutir quais principais pontos a gente realmente precisa indicar uma avaliação pré-participação na população geral. Tá. Agora, esportista, atleta é igual avaliação pré-participação. Realmente precisa passar por uma avaliação médica antes de fazer um exercício de maior intensidade. Tá. Vamos já então abordar esse ponto. Quem é essa população mais geral que quer começar um exercício mais recreativo? Então, aquela pessoa que está sedentária, ela quer começar um exercício físico buscando melhorar a sua saúde, né? Uhum. Buscando melhorar a sua performance, reduzir a pressão arterial, controlar a glicemia, o colesterol. Então, aquela pessoa que quer fazer um exercício mais de fim realmente recreativo, como fonte de lazer. Ela Uhum. não tem um intuito não tem intuito competitivo de alcançar metas, ela quer melhorar a sua saúde. Então, esse é o exercício recreativo para a população geral. Só que se a gente for olhar a nível populacional, não tem cabimento a gente fazer a avaliação pré-participação para a população geral. Sim, Porque quem mata mais hoje em dia, que a gente deixar isso aqui bem claro, a gente está falando sobre avaliação pré-participação, mas quem que mata mais é o sedentarismo. E o que a exatamente. gente quer combater é isso mesmo. A gente quer combater o sedentarismo, a gente quer incentivar o exercício físico, mas a gente quer fazer isso com segurança. Sim. Até porque já trouxe números de esporte, né? Mas mais de 40% da população brasileira é sedentária. Então, sim, está aumentando o número de pessoas que estão ali fazendo alguma atividade física, foquei aqui na corrida, mas a grande maioria ainda é sedentária e sedentarismo é uma comorbidade que predispõe a hipertensão, obesidade e por aí vai. E, infelizmente, nos últimos 10 anos, a inatividade física vem aumentando. Então, a média geral na população mundial é em torno de 30% a 35%. O Brasil está de 40% a 50%. Sim. E as mulheres são mais sedentárias do que os homens. Então, mulher e idoso são as duas populações mais sedentárias. Então, a gente precisa realmente incentivar, e principalmente as mulheres, para a gente estar fazendo exercício físico e mudar esse panorama, né? Perfeito. E Bela, em relação a essa consulta da APP, o que é que ela difere de uma consulta clínica comum, entre aspas, assim? Bom, a avaliação pré-participação esportiva, na verdade, o que a gente busca é diminuir o risco cardiovascular durante o exercício. A gente quer diminuir morte súbita, a gente quer entender o que é que aquele paciente tem, porque muitas vezes o paciente tem algo que a gente não sabe, que ele não sabe, ele não sente nada. Uhum. E o exercício é excelente, a gente vai falar aqui durante todo o episódio, porque eu sou fã, então eu tenho esse Somos. conflito de interesse. Você falando aí do boom das corridas, do aumento do triatlo, eu fico fascinada com tudo isso, eu estimulo bastante. Mas a gente tem que ter um certo cuidado, Sim, porque o exercício ele pode ser gatilho, né? Ele é um Com trigger certeza. para alguma doença que já existe lá. Tá lá escondido, né? Exatamente. E abaixo dos 35 anos, a gente pensa em uma cardiopatia já existente lá, um congênito, e acima dos 35, a gente tem que se preocupar com coronária. Isso. E vem aumentando bastante o número de atletas amadores masters, acima de acima de 35 anos. 35. Então, essa turma precisa ser muito bem avaliada. E a avaliação pré-participação esportiva, a gente vai ter esse cuidado, vai entender o que está acontecendo com esse paciente, se ele tem sintomas, se ele não tem, se ele tem história familiar. Vai pedir alguns exames necessários, claro, sempre individualizando, não é nada geral. E aí, com certeza, a gente vai diminuir bastante, em torno de 90%, a chance de morte súbita no esporte. Sim, você falou agora uma coisa muito importante, né? A gente tem que personalizar, individualizar. Milena faz parte da diretoria do DERC. Para quem não sabe, o DERC é o Departamento de Ergometria, de Reabilitação e Medicina do Exercício. E diretriz serve para trazer ali uma orientação geral, para nos orientar, né? Então, os guidelines, as diretrizes, temos que seguir, sim, mas o nosso paciente ele precisa ser individualizado. E talvez nesse tema que nós estamos discutindo aqui hoje, isso seja muito importante, né? Porque são tantos fatores que influenciam nessa avaliação. Então, é a idade, são as comorbidades prévias, é a história familiar. Se tem menos que 35 anos,
as causas de morte súbita, que é o grande objetivo da APP, né? Evitar a morte súbita, vão ser umas. Se acima de 35 anos, vão ser outras. Então, a gente tem que ter muito cuidado e tentar individualizar ao máximo. Pensando na anamnese, então, quais são os pontos principais da anamnese que a gente tem que, não pode faltar, que a gente tem que focar? Quero a E opinião das duas, assim. O que é que vocês fazem no consultório mesmo, dia a dia aqui, para quem está nos escutando? vamos lá. Essa avaliação, ela precisa ser uma avaliação demorada, cuidadosa. É algo que a gente precisa valorizar cada vez mais. Porque é um contexto, Yasmin, onde você tem uma janela de oportunidade enorme ali com aquele paciente. Tanto para aquele que vem para você decidido a iniciar uma atividade física, entrar no esporte, como para aquele que você está ali cuidando da hipertensão dele, avaliando um outro problema cardíaco e de repente você nota que o exercício pode fazer parte da vida dele e modificar a vida daquele paciente. Então, Sim. é uma consulta onde o exame físico vai ser muito demorado e pode dar muitas pistas importantes para Sim. algumas alterações. A conversa é o principal. Quando você falou aí de história familiar, de sintomas, uma conversa com o paciente, a gente pode ter Tanta tantas informação. informações importantes. Então, eu achei excelente sua pergunta aqui, porque muita gente acha que uma avaliação pré-participação esportiva é um tá liberado ou não tá para a prova, isso está na moda. Perfeito. E chega muito no consultório, isso, né? Só quer uma liberação para ir para atividade E a física. gente está perdendo muito tempo aí se ficar achando que é essa questão do carimbinho ali. A avaliação pré-participação esportiva, ela é complexa, ela é completa, né? Algo que a gente precisa realmente estruturar. E isso as diretrizes vêm fazendo, os cardiologistas, cada vez mais, a cardiologia do esporte, ela está se fortalecendo bastante nesse sentido. Então, é conversa, é exame físico bem feito, individualização. A última diretriz europeia, ela mostra para isso, ela coloca o paciente ali no centro, ela lembra que a gente deve facilitar e não dificultar. Então, muitas vezes as pessoas têm até receio de ir, achando que não, eu não vou ser liberado. Mas não, na maioria das vezes você vai ser liberado. São raríssimos os Raríssimas, casos onde a gente vai. Não é nem impedir, sabe, Yasmin? Muitas vezes é compensar aquele paciente, ver o que ele pode fazer naquele momento, para Sim, depois voltar para o esporte que ele ama. sim, exatamente. Então, eu posso resumir como uma consulta extremamente importante, de alta complexidade, demorado, eu preciso repetir isso para não acharem realmente que é aquela coisa rapidinha que muitas vezes as pessoas até pedem, faz um atestado aí para eu participar de tal corrida, de tal competição, isso vem acontecendo com frequência. E a partir da idade do paciente, eu volto a falar aqui dos atletas masters, que esses me preocupam, porque eles estão indo com tudo muitas vezes e esquecem que esses pacientes, eles têm um risco de 7 a 10 vezes, né, maior do que a população mais jovem. Então, a gente deve estimular, sim, sempre, mas com Com cautela. cautela. É uma consulta completa, então, né? Não tem isso de ser uma consulta mais simples nem mais rápida. E eu trago aqui uma coisa que é importante, né, para quem está nos ouvindo. O cardiologista ele tem que fazer uma busca mais ativa nessa população. Você tem que ir atrás do sintoma, não perguntar de uma maneira geral. O que é que você sente? Não, durante a prática de exercício, você sente dor no peito, em repouso, palpitação, você já desmaiou alguma vez? Então, a busca ativa é muito importante nessa população. Não fazer de maneira genérica. E quando a gente fala avaliação pré-participação, como a gente está voltada muito ao exercício, uma das coisas básicas que você vai começar é perguntando sobre o esporte que o paciente faz, se é um esporte mais dinâmico, se é um esporte mais estático, há quanto tempo ele vem fazendo, o volume semanal, a intensidade. Então, você tem que primeiro entender qual é o esporte do paciente, até porque, para depois você poder avaliar os exames, ver se são compatíveis ou não. Na história, como o Belinha falou muito bem, que a gente vai começar fazendo essa busca ativa dos sintomas e valorizando a história familiar é fundamental. Se eu tenho um paciente que já tem uma história de miocardiopatia hipertrófica, tem morte súbita na família, perguntar, na sua família, alguém morreu antes dos 50 anos de idade? Alguém morreu por infarto? Homem, mulher? Então, a gente tem que fazer essa busca ativa para pensar nas doenças, porque essa avaliação médica vai me direcionar se eu precisar pedir exames ou não. A atleta, a gente tem que lembrar muito do uso de substância. Hoje em dia, com Perfeito, anabolizante, com energético, com pré-treino, às vezes a pessoa faz uma corridinha de 5 quilômetros.
eu vou perguntar o que está usando, eu olho assim, e aquelas fórmulas mistas, né? Tudo misturado, que você não Sim. sabe nem o que tem. Os Doutora, manipulados. eu preciso para ter energia. Aí eu falei, tá dormindo bem? E a gente pergunta o estilo de vida da pessoa todo atrapalhado, mas ele quer naquela formulazinha a coragem para fazer o exercício. Então, nessa avaliação, tem que ser uma avaliação, como a Belinha colocou, muito mais elaborada, individualizada, buscando realmente uma busca ativa, porque às vezes o paciente não traz essa informação para a gente, porque às vezes ele acha que isso não é medicamento. É interessante que às vezes eu pego o atleta que precisa usar uma estatina. Aí ele diz, doutora, mas eu não gosto de usar medicação. Mas ele usa uns 10, 15 suplementos. Mas ele não quer usar a estatina, que vai reduzir o risco cardiovascular dele. Porque o resto é importante, mas a estatina, que realmente vai ter impacto na redução, não é. Então, a gente traz aqui essa importância da avaliação pré-participação, uma avaliação mais direcionada, tentando buscar realmente se esse paciente tem algo que eu preciso investigar mais. Porque às vezes eu posso parar só na avaliação médica. Então, essa parte da anamnese, casando com o exame físico, como a Belinha falou, um exame cuidadoso, olhando a pressão dos dois bens, uma boa ausculta cardíaca, miocardiopatia hipertrófica, às vezes a gente tem um sinal, né? Na ausculta. Se o paciente fizer agachamento, se o paciente fizer manobra de Valsalva, eu posso aumentar ou diminuir, a depender, né? Sim, Da posição que eu sopro. colocar o sopro, se vai aumentar ou diminuir. Marfan também tem alguns sinais que eu posso avaliar, e isso aí eu já vou pensando na aorta, então eu tenho que fazer com calma. Então não pode ser de qualquer maneira, como você falou, às vezes eu quero uma liberação. E uma coisa que é importante, gente, a avaliação pré-participação não é só antes de iniciar o exercício físico. Eu fiz, estou liberado. Gente, os fatores de risco vão continuar e você muda de um ano para outro. Naquele estava normal, no outro ano já pode estar diferente. Então tem que ser uma avaliação contínua, né? Mantendo essa avaliação, buscando o quê? Porque a gente não quer só liberar, lógico. A gente primeiro quer descobrir se tem alguma coisa lá que está silenciosa para reduzir morte súbita. Mas também eu quero prevenir o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E na avaliação pré-participação, além disso, eu vou ajudar também aonde o nosso paciente? Na prescrição do exercício. Tem paciente, às vezes, está treinando na zona errada. Eu não consigo evoluir. Mas você não está ainda nessa condição, desse treinamento. Você vai Sim. cansar rápido. Você já está na zona 3, 4, você não vai conseguir manter realmente muito tempo. Então, a avaliação pré-participação, ela tem um alcance muito maior, para não ficar o paciente achando, não, eu só vou lá descobrir se eu tenho alguma cardiopatia e estou liberado o resto da vida, né? Olha E quanta nunca mais. coisa numa Quanta consulta, coisa, né? Entendeu? Ela falou da estatina, eu lembrei, gente, a gente precisa falar que os atletas amadores que estão quase se profissionalizando, né? Tá um negócio que a gente tem que ter muito cuidado. Parece que eles têm um escudo anti-infarto. Vocês percebem isso? Ela falou da estatina, é uma dificuldade Não de iniciar querem usar remédio. medicação, né? E tá fora da meta, o LDL, glicemia, e você vai tentar, não, mas eu sou atleta. Gente, o cara tá fazendo tudo ali de exercício. Eu vivo explicando isso. Então, ele é que precisa mesmo. É não ele é, mesmo gente? que precisa, porque ele já tem a mudança do estilo de vida, ele já fez, né? Isso. E ainda Exatamente. continua fora da meta, então ele realmente A precisa. gente precisa tocar muito, né? Não, eu acho que nesse talvez seja o assunto na perfil mais consulta. difícil de paciente É para você difícil. conscientizar a necessidade da medicação, porque ele acha que ele é saudável, porque ele faz bastante atividade física, E muitas exercício vezes físico. acha que o suplemento que ele está usando vai Não. ajudar na redução do colesterol. E aí, a chance de ter um evento aumenta muito. Suplementos onde muitas vezes eu recebi recentemente uma paciente que estava no combo lá do suplemento, tinha derivado de testosterona e ela não sabia. Então, os esteroides anabolizantes estão cada vez mais frequentes e a gente tem que ficar atento a isso. Importante que o paciente saiba, né, se ele está usando isso. Isso me deixou bastante triste, porque ela não queria usar. Ela não sabia que estava usando, mas estava lá no Nossa. combo. Então, é muito importante que os pacientes busquem o que é que eles estão usando. Gente, a gente está colocando algo dentro do nosso templo. A gente precisa do nosso corpo. A gente precisa entender o que está acontecendo ali. E aqueles que usam, é muito importante que a gente tenha bastante cuidado para também não afastar. Porque muitas vezes esses pacientes precisam de um cuidado, precisam Tem de que saber orientação. E a gente está vendo muita coisa ruim acontecer por pacientes que usam, mesmo a gente orientando e falando de todos os riscos, de como o coração sofre, né, com doses suprafisiológicas, mas, enfim, eles acabam precisando desse olhar do cardiologista, orientação, mas também um acompanhamento, de certa forma, até que a gente tente mostrar os malefícios daquilo ali, quando não é indicado, né? Sim, Na sim. maioria das vezes não é.
Tem um caso bem interessante que aconteceu recentemente. O paciente teve um infarto, ele estava usando esteroide anabolizante, fez disfunção ventricular, e aí ele tirou, lógico, na própria internação, orientaram retirar o esteroide anabolizante. Quando ele chegou para mim, eu falei: olha, o senhor ficou com disfunção, realmente você não pode utilizar, já está muito bem comprovado os malefícios dos esteroides anabolizantes. E ainda mais quem já tem disfunção ventricular. A princípio, ele aceitou, né? Mas eu percebi que não seria tão fácil. Na próxima consulta, ele já retorna e ele colocou o chip. Aí eu falei: e o senhor sabe o que tem nesse chip? Ele disse: não, doutora, mas eu estava precisando, porque estava caindo a minha massa muscular. Eu falei: mas ia voltar, o senhor parou também o exercício e tudo. Então, assim, as pessoas se preocupam muito ainda com a estética, né? Então, a estética ainda manda. E, às vezes, o risco cardiovascular não pensa nele. Então, a gente precisa realmente aqui estar alertando sobre os esteroides anabolizantes. Cada vez mais trabalhos. Recentemente, julgando aqueles trabalhos para congresso, eu fiquei impressionada. De 30, foram relatos de caso. De 30, 8 relatos de caso era de esteroide anabolizante. E foi interessante que complicação, como infarto, quem sabe, uma insuficiência cardíaca, que precisou de transplante. Nossa. Um caso bem grave. Trombose de veia retiniana, dissecção de carótida. Eu falei: gente... E mesmo assim as pessoas continuam utilizando pelo lado estético. Né? A gente precisa realmente isso na prática, alertar. né? Vocês percebem a pressão alta, coração reclamando. Dislipidemia. 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 E essas pessoas são as que menos querem usar estatina. É um problema sério, né? Então, é realmente uma consulta difícil, assim, né? Tanto da gente avaliar, quanto de orientar quando o paciente já usa alguma coisa. Só para a gente situar os nossos ouvintes, vocês estão falando de termos que talvez nem todos estejam habituados, mas as diferenças de atleta amador, atleta master, esportista, qual que o conceito, assim, Milena? Então, o ideal, primeiro, é a gente separar por idade, né? Isso é muito importante, né? Porque 35 anos todo mundo se acha jovem, né? Mas para o esporte já é atleta master. E aí, como já foi bem falado, por que isso é importante, a idade? Porque muda um pouquinho a prevalência das doenças. Então, eu sei que acima de 35 anos eu vou me preocupar mais com infarto, com doença arterial coronariana nesse paciente. Abaixo de 35 eu vou dividir em jovem e adulto, né? Os 12 aos 17 anos é o paciente jovem e adulto dos 18 aí para os 34, chegando nos 35 já viram master. Então, a gente tem que se preocupar com isso, porque também a patologia vai ser um pouco diferente. Né? Nessa população abaixo de 35 anos, eu vou pensar mais na miocardiopatia hipertrófica, na cardiopatia arritmogênica do ventrículo direito, no origem anômala de coronária. Então, isso também me guia até na solicitação de exame. Perfeito. E quando a gente fala, aquele que você perguntou em relação ao esportista amador, atleta profissional, né, e aquela pessoa que quer um exercício físico recreativo, são coisas diferentes, porque aí também depende da intensidade do exercício, se tem competição, se tem vínculo profissional. Aqui a gente tem uma esportista amadora. Ela é quase uma atleta, ela só não é atleta profissional porque ela não tem vínculo ainda. Mas se alguém quiser contratar... Temos aqui, né, uma atleta quase, só não tem um vínculo profissional. Então, ela é esportista amadora. Perfeito. Porque ela treina como uma atleta moderada, alta intensidade, compete, mas não tem vínculo profissional ainda, né, Belinha? Se tivesse vínculo, atleta. Atleta, certo. entendeu? Então, Entendi. Essas são as diferenças e são importantes, porque quando a gente pensa em atleta, em esportista, a gente já pensa em alta intensidade, alto volume, e aí vem a importância da avaliação pré-participação. Sim. E na idade, também em relação ao tipo de patologia que eu estou procurando. Tem um caso bem interessante recente, que eu fui fazer o cardiopulmonar. E esse paciente, ele tinha, se eu não me engano, 46 anos. E ele tinha uma dor torácica atípica do lado direito, ao esforço, mas era um paciente, aos fatores de risco dele, dislipidemia, história familiar e sobrepeso. Começaram pelo teste ergométrico. Infelizmente, a nossa realidade, que o teste ergométrico, o teste de exercício, não é muitas vezes tão bem elaborado, tão bem feito, né? As pessoas acabam interrompendo precocemente, e esse teste ergométrico ele foi dado como normal. E aí, apareceu no teste cardiopulmonar. Esse paciente ele já tinha, no eletro pré-esforço, uma alteração de repolarização ventricular na parede toda anterior. Então, assim, a gente tem que pensar, se eu estou
Pensando em doença arterial coronariana, a gente sabe que, infelizmente, o teste ergométrico, teste cardiopulmonar de exercício, ele pode ter uma baixa acurácia, uma baixa sensibilidade nessa população. E muitas vezes aí vai ser necessário um exame mais anatômico. Como a dor, lógico que não era uma dor típica, senão poderiam já ter ido até para o cateterismo, Sim. era uma dor atípica, lembrar da importância da angiotomografia coronariana, né? Teve um trabalho, se eu não me engano, em 2023, com quase 800 atletas master. E o que foi interessante? Desses 700 e tanto pacientes, tivemos 10 eventos. Desses 10 eventos, 7 foi de origem cardiológica, foi um evento cardíaco. Mas quantos deles o teste ergométrico foi alterado? Em 3. Nossa. Agora, sabe o que foi marcador? O score de Framingham. Um score que avalia risco cardiovascular. Sim. Maior ou igual a 10%, foi alterado em 9. Então, assim, a gente precisa ter um olhar diferenciado, que você pode ter um teste ergométrico que está normal, mas naquela população, poxa, acima de 35 anos, esse paciente está fazendo uma meia maratona, está fazendo um exercício de maior intensidade, tem uma dor atípica. Será que não é melhor ir logo para uma angiotomografia num paciente que já tem risco cardiovascular? Sim. Então, a gente tem que ter esse olhar quando estiver na frente do atleta. Excelente, A é. cautela tem que ser muito grande, É, né, nessa muito. população. A Milena falou desses atletas, quando eu falo que são amadores se profissionalizando, é porque a turma É. realmente vai com tudo, né? Sim, a Tá gente- chegando na reserva. Ano passado começou o Ironman aqui, teve o primeiro Ironman de Aracaju e quantos esportistas, amadores, atletas, né? Quase atletas aí competiram aqui da nossa cidade. Exatamente, muitos masters, né? Muitos. E meu receio é porque esses atletas, eles não têm o mesmo cuidado de um atleta profissional. Sim. Eles não têm um acompanhamento, né, Verdade. multidisciplinar. Eles não dormem tão bem. Eles não se alimentam tão bem. Porque eles Eu- não eu- vivem disso, Eu eles vejo trabalham, isso né? na prática. É uma loucura. Então É. acaba sendo remédio para dormir, para acordar, estimulante o tempo inteiro. E isso coloca a saúde em risco. São pacientes que já têm mais risco do que a população mais jovem e tá nessa questão de performance. A gente, com vários estudos mostrando, Milena trouxe aí, né, como o risco cardiovascular desses pacientes é aumentado e a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso com essa população. Sim. É bem interessante isso aí que ela falou. Puxando o gancho da angiotomografia de coronárias, pensando em exames, claro, temos que individualizar, mas os exames básicos, né? Ali um eletrocardiograma, para a gente ter um eletrocardiograma basal, e se tiver alguma alteração, a gente começar a pensar em outros exames, mas ecocardiograma, quando que vocês pensam em pedir o ecocardiograma? Tem algum perfil que a gente consiga orientar os nossos ouvintes? Então, Eu sou suspeita, né? você faz o eco. Porque se a gente Se for quiser pensar falar, assim, por então. exemplo, menos de 35 anos, que as principais causas de morte súbita é alteração estrutural, então principalmente miocardiopatia hipertrófica. E normalmente é uma doença silenciosa. Então se chega um jovem que está pensando aí em fazer uma meia maratona, 21 quilômetros, mas é completamente assintomático, a gente vai pedir um eletrocardiograma. Se esse eletrocardiograma vier sem nenhuma alteração, pensando em hipertrófica, pode ser muito provavelmente que o ecocardiograma venha normal também. Mas quando que a gente vai pensar nesse jovem, menos de 35 anos, e pedir um ecocardiograma? Então, depois de uma consulta muito bem feita, né, exame físico, se você for olhar pelas diretrizes, não teria indicação. Né? Agora, se é um paciente que vai fazer, eu considero um exercício já de alta intensidade. Alta né? intensidade, sim. Independente da velocidade que aquele atleta vai fazer. Sim. ou É longa meia distância. maratona. Então, eu acho de bom tom. Eu, tendo a Sim. oportunidade, eu peço, eu faço, sim. Sim. Mas se você for ver nas diretrizes, elas diferem em relação à solicitação de exames, né, meninas? Mas a gente tem que ver a nível populacional também. Sim, Não dá para sim. sair pedindo eco Pra para todo todo mundo, mundo, mas sim. se você tem a oportunidade, está no serviço ali, dá para fazer, Uhum. eu peço. Então, pensando em um exercício de mais moderado, alta intensidade, de bom tom, ter um exame para avaliar estruturalmente esse coração, né? E pensando em angiotomografia de coronária, então, acho que seria mais para aqueles pacientes que, acima de 35, 40 anos, que têm fatores de risco, já tem uma probabilidade pré-teste aí mais alta, ou naqueles que já têm ou um teste ergométrico inconclusivo, ou algo sugestivo que não fechou, né? E você precisa ter uma análise da anatomia ali melhor. Naqueles pacientes que têm um sintoma que não é muito bem característico, a gente está na dúvida, pensar também em uma angiotomografia. Acrescentaria mais algum grupo?
Eu acho que uma das coisas que você falou mais importante é isso São mesmo. esses, Em né? relação principalmente ao risco cardiovascular. Sim, A idade e o risco cardiovascular. sim. A diretriz europeia de 2020, ela já traz, né? Como, lógico que a indicação é 2B, mas paciente Sim. de alto risco e muito alto risco cardiovascular, que faça exercício físico competitivo, ele já indica direto a angiotomografia Angiotomografia. coronariana. É porque, como a Belinha colocou, a gente tem que sempre olhar nível populacional, né? A Sim. custo-efetividade, mas como esse caso que eu citei, né? Um paciente já tinha uma dor torácica, tem fator de risco, com teste ergométrico que foi submáximo, que foi normal, mas o eletro de base já era alterado. E outra coisa que é importante, Yasmin, é a gente saber as alterações que são compatíveis com a atividade, com o exercício físico, entendeu? O eletro do atleta e do eletro patológico. Perfeito. Isso é muito muito importante. importante. Que bom que você lembrou, Então, quando eu vi aquele eletro, o eletro de repouso já me dizia, esse não é um eletro compatível com o coração de atleta, Sim. que são aquelas adaptações que a gente está acostumada, né? Elétricas, funcionais, estruturais, em relação ao exercício físico. Se é um exercício físico mais dinâmico, se é um exercício mais estático, a gente vai ter algumas diferenças. Mas, assim, quando você olha o eletro, você já fala, poxa, esse eletro aqui tem jeito já de alguma cardiopatia. Eu preciso investigar melhor esse paciente. Sim. Um eletro, às vezes, que hoje muitas vezes é banalizado, às vezes as pessoas esquecem o eletrocardiograma e já pede o teste cardiopulmonar, o teste ergométrico, mas o eletro nos diz muitas coisas, entendeu? Então a gente precisa valorizar mais nesse sentido. E excelente esse ponto do eletro, ao mesmo tempo ele afasta muita gente, infelizmente. Quantas pessoas vocês já receberam com o eletro alterado e passaram por uma via crucis até conseguir iniciar um exercício físico? Então a gente tem que ter muito cuidado com o exame. Quando se pergunta qual exame vai pedir, gente, individualizar. Individualizar, Porque é muita gente sedentária, porque não consegue iniciar um exercício Isso. físico por uma alteração, entre aspas, no eletro, que é fisiológica. Sim. Então, a gente precisa realmente adiantar o processo, sabe, Yasmin? Eu tenho percebido um sedentarismo iatrogênico, vamos dizer assim. Pacientes... Recentemente, eu recebi uma atleta amadora querendo se tornar triatleta, ela estava na corrida e bem animadinha com triatlo, e ela recebeu, né, uma informação de um colega dizendo que a sua idade, com esse eletro aqui, o eletro não tinha realmente nada demais, e ela desanimou. Uhum. E era algo que estava fazendo muito bem para ela. Ela vinha passando por um processo emocional, é difícil, e a questão da corrida estava ajudando, as amigas puxando para o triatlon, uma sensação de pertencimento, ela estava bastante animada. E, de repente, ela... Vem esse medo, né? Um banho de água fria. Exatamente, e eu fiquei sem entender o porquê. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Muito, O teste ergométrico, o exame excelente, porém, tem sido interrompido muito precocemente, como Milena falou, e outra, dá muito falso positivo, né, Mi? Então, a gente tem que ter cuidado também, porque é muita Quanto gente mais exame você afastada. pedir, Agora- maior a chance de encontrar algo que possa atrapalhar, né? Por isso que individualizar e saber para quem pedir é fundamental. E lembrando que a nossa avaliação é sempre para tentar diminuir sedentarismo, para tentar estimular a prática de exercício. Sim, sim. Então, eu achei interessantíssimo gente você quer tocar mais. esse assunto aí do eletro, porque me lembrou desse caso. A gente quer mais trazer a segurança, né? A gente quer estimular o exercício físico agora que seja feito com segurança. Teste ergométrico hoje é um problema, né? Infelizmente, pela remuneração inadequada, parado precocemente. Agora aqui eu trago um recado. Se tiver alteração do segmento ST em atleta, sempre valorizar. Por mais que tenha a possibilidade de falso positivo, Perfeito. entendeu? Sempre valorizar. Porque ele foge, porque ele tem uma boa performance. Porque a gente sabe, se tem mal que 10 metros, aí você fala, a probabilidade é menor. Atleta, não. Se infrou o segmento ST, você tem que prosseguir a avaliação. Perfeito. E lembrar que não é só a doença aterosclerótica, a gente tem muita origem anômala de coronária, Sim, né? sim. Então, a gente precisa continuar a investigação. Inclusive, teve um caso bem lindo de origem anômala de coronária de um paciente. Que eu fiz o eco pós-cirurgia, inclusive. Você conhece? Conheço. É verdade. E você sabe como ele chegou para mim? Conte pro pessoal. Esse caso é bem interessante. É um paciente de 46 anos, né? Já fez diversas maratonas. Mas aí alguém comentou sobre o cardiopulmonar. Aí ele falou, eu quero fazer esse exame também. Aí tinha um amigo que era médico. Eu peço para você. Mas chegou lá de boa, rindo, conversando. Aí quando eu já olhei o eletro, eu falei, esse eletro já é suspeito.
e infrou. Apesar da condição aeróbica dele ótima, um infra ascendente, curta, né, por curto período, mas foi alterado, né? E aí eu liguei pro amigo médico, né? Eu falei, olha, você tem alteração. Bom que o amigo médico já fazia angiotomografia, né? É. Mas assim, não foi tão valorizado e fez depois, e foi quando descobriu. Mas olha como ele chegou. Ele não é um paciente acima de 35 anos, já com 46 anos, fazendo maratona, e tinha uma doença, e assim, era uma origem anômala de coronária que não era qualquer uma, Não né? era maligna, Era trajeto maligna. maligno, já estava isquemiando a parede inferior, tinha Tinha fibrose. fibrose na ressonância, na cintilografia. Então, assim, ele já tinha evento, inclusive. E aí eu lembro que quando você fez o ergo espirométrico dele, fazendo uma anamnese lá durante o exame, ele estava reduzindo a performance Tava. com o passar do tempo. E aí você começou a perceber, né? Então, isso também, o paciente que já é atleta, já é esportista, mesmo que seja uma importante evolução no isso. tempo, um tempo longo, mas ele está reduzindo performance, tem algum problema O ali, atleta né? tá com 4,30 de pace, de repente vai para você dizendo que tá 4,50, 5. Ah, mas tá bom demais. Não, não tá. Tem alguma Tem coisa alguma ali que coisa, você tem dúvida, vai atrás. Mas Sim. eles sempre buscam alguma coisa para justificar. Esse paciente mesmo, ali, como eu falei, foi uma busca ativa, né? Quando eu vi a alteração, eu falei, não, tem que ter alguma coisa, já tinha área de infarto. Eu falei, assim, não tem nenhuma alteração. Não, assim, eu tive vamos falar aqui, um lipotima, aquela sensação quase de desmaiar. Ah, mas eu estava em jejum, eu não tinha dormido bem. Então, sempre tinha uma justificativa, entendeu? Eles não valorizam tanto. Mas aí Porque vem a como ele importância da tem... cardiologia para ter esse olhar, para É. correr atrás e até o fim. Mas onde essa é a você acha importância que mesmo, tem né, da alteração. avaliação médica, porque eles, como eles têm, eu consigo fazer uma maratona, eu estou bem, sou exemplo de saúde, ele nunca imagina que vai ter doença. E Exato. outra coisa, o medo também, né, de descobrir a doença, como a gente já falou aqui algumas vezes, É, né? e parar aquilo que faz tão bem para É. ele, né? Que eu quero chegar nesse ponto com vocês, né? A gente até já tinha comentado no início do episódio que a avaliação pré-participação, o objetivo não é interromper a atividade, não é dizer que não vai fazer atividade física, né? Não é interromper o sonho de ninguém, nem a motivação de ninguém. Pelo contrário, é orientar, mas para fazer com segurança, com saúde e tornar aquilo uma mudança do estilo de vida, para que seja algo duradouro. Então, quando a gente fala em avaliação pré-participação, existem alguns perfis de paciente que a gente vai contraindicar, que muito provavelmente será uma contraindicação temporária. Os principais grupos, assim, que a gente precisa pensar, quais são? Você está com paciente em vigência de síndrome coronariana aguda, tem dor, claro que você não vai colocar. Não Vai vai internar esse colocar. paciente, Sim. né? Um paciente com insuficiência cardíaca descompensada, arritmia complexa, taquicardia catecolaminérgica, que você muitas vezes com exercício vai... Sim. Lá no teste ergométrico pode apresentar, né? Exatamente, paciente com níveis tensionais bastante elevados, você vai otimizar aquele paciente para voltar. Isso. Uhum. Então, o segredo é otimizar. A tentativa da gente é sempre otimizar. Até a minhoca hipertrófica parece que está vindo uma certa tolerância agora. Claro que a gente não vai para esporte competitivo e tem que ter o máximo de cuidado. Mas mesmo aquelas situações onde a gente contraindicava, né? Não podia nem Mudou. falar nisso, agora isso vem mudando Já aos mudando cada vez pouquinhos. mais, né? Então, é difícil a gente dizer o que é realmente todos aqui, a gente precisa individualizar, porque Individualizar. mesmo aquelas situações onde a pessoa se assusta, pode ter uma saída, né, Mi? Com É certeza. tratar o que está acontecendo, resolver aquele problema, apagar o fogo daquela situação e reabilitar posteriormente, né? Talvez as arritmias malignas aí, pensando em taquicardia catecolaminérgica, uma brugada que você suspeita, então temporariamente Displasia ritmogênica do VD, displasia ritmogênica do VD. longo, Exato. Pensando mais em jovem aí, a gente temporariamente precisa parar para investigar, fazer diagnóstico, tratar da forma que for possível e depois ver o que vai ser possível ser feito, mas provavelmente é algo temporário, E vamos né? pontuar aqui que isso é minoria. Ah, é Isso raro, bem é. raro. Catecolaminérgica é Isso. raro. Para deixar a turma aí bem tranquila, porque em 99,9% dos casos a gente vai incentivar esse exercício. Sim. Né? Então, é o contrário dessa coisa de não estar liberado. A gente quer estimular e muitas vezes, Yasmin, a gente até ajuda a melhorar a performance.
Milena tá aí para contar essa história, porque com teste cardiopulmonar, tem atleta que a gente fica acompanhando e vendo VO2. ganhos. Eles gostam dessa coisa de métricas, né? Vai melhorando o VO2 e Objetiva. vai mudando a zona, né? Os limiares. E você vai conversando com o treinador e ele vai se estimulando com Sim. aquilo, você vai acompanhando o reloginho dele lá que dá informações importantíssimas pra gente. Então é o contrário, tem que ser o contrário. A gente tem que estar ali dando a mão a ele. A minoria vai ser afastada e mesmo assim a gente torce que seja por um período curto. E a maioria a gente vai ajudar a performar melhor. Sim, e acompanhar, né? Isso. Lembrar que o exercício físico é terapêutico, né? Então, tipo, quando você falou da contraindicação, eu tenho um paciente com insuficiência cardíaca que está descompensada, está crepitando, realmente agora ele não vai fazer o exercício físico, mas daqui a pouco a gente vai ter que encaminhar esse paciente para reabilitação, porque realmente isso vai mudar a qualidade de vida desse paciente, vai melhorar o consumo máximo de oxigênio. Lógico que a depender da gravidade, uns vão para reabilitação, outros podem até não fazer supervisionado, né? Mas exercício físico é terapêutico. Então, as contraindicações são temporárias, a maioria, né? A não ser uma cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito, para exercício competitivo, né? Mas, assim, é raro a gente diagnosticar. Então, para quem tá, não ficar com medo de fazer uma avaliação pré-participação. O que a gente quer é fazer o exercício físico com segurança. Sim. Deixá-lo melhor. Se descobre um colesterol elevado, vai tratar o colesterol. Se a pressão tá alta, como você falou, vai controlar a pressão. Deixá-lo melhor e, com isso, vai melhorar, com certeza, a performance. E o cardiologista, o papel dele também é na prescrição. A gente precisa orientar adequadamente. Se é um paciente cardiopata, é um tipo de prescrição. Se é um paciente atleta, é outro tipo de prescrição. Então, na avaliação, a gente precisa trabalhar a prescrição e também o estilo de vida, que aqui está a nossa música do estilo de vida. Então, não é só uma consulta, você está liberado ou não. Você está dormindo bem? O que é que você está comendo? Eu tenho um paciente que uma das queixas era palpitação e esforço. Aí, quando eu fui olhar a hidratação dele, ele não bebia 1 litro de água por dia. 1 litro. Em Aracaju. Em Aracaju. Oh, meu Deus. Agora tá até friozinho, mas nessa época tava quente. Eu falei, assim, eu não tinha nem ainda feito nenhum exame. Eu falei, mas começa só a se hidratar melhor, né? Vamos já mudar, né? Você, qual é o seu peso? Vamos fazer pelo menos começar aí com 40 ml por quilo por dia, né? De água. Sim. Então, assim, coisa simples. Então, na consulta, a gente vai trabalhar o paciente como um todo, tornando melhor para a prática do exercício físico de uma maneira geral. Do paciente sedentário ao paciente atleta. Eu acho que a gente tem alguma coisa sempre a estar contribuindo com essa população. Falou algo importante. Quantas vezes numa consulta o atleta chega cheio de sintomas e a gente conversando com ele entende que ele só precisa dormir. O sono Fundamental. ele é muito negligenciado, e principalmente nesses atletas que treinam muito e vai trabalhar e tal, Sim. né, no outro dia. Então, uma conversa pode mudar a performance desse paciente. Porque aí a gente mostra a importância, a gente desenha o estilo de vida dele junto com ele. Aquele paciente que na rotina dele, o que é que cabe a uma mudança ali, tanto de sono como de alimentação, de gerenciamento de estresse, até exercício físico mesmo, horário. É muito importante que a gente esteja junto nesse sentido. E quando você falou das contraindicações, eu fiquei aqui, a gente não falou de coronariopatia, porque não é contraindicação, né? Quantos pacientes coronariopatas estáveis estão aí brilhando e mudando a vida deles com o esporte, com o exercício físico? Então, a gente precisa tirar mais o medo, né? Desde que tenha um acompanhamento adequado, é estimular cada vez mais. Interessante que a gente vai falando e vão surgindo assim, eu vou lembrando, né? Dos Logo casos. dos casos, né? Quando eu cheguei em Aracaju, eu fui atender um paciente, aí a esposa, qualquer coisa que ele fazia, não, meu filho. Aí ele ia pegar uma sacola, não, meu filho, você não pode pegar não, porque ele tinha tido um infarto. Não pode mas pegar tinha... peso. Não, tinha tratado. Aí disse, doutora, a gente não parou de viajar porque ele teve um infarto. Eu falei assim, mas calma aí. Vocês estão modificando a vida de vocês toda. Ele vai voltar a ficar como estava antes. Agora, o que você está fazendo, ele vai piorar. Aí, depois de 6 meses, ele já tinha viajado para a Europa. Ah, doutora, tá ótimo. Mas você vê como você mudou a qualidade de vida dessa família, né? Sim, sim. Porque a esposa super preocupada, nós estava falando, estava lembrando desse caso. Esse caso tem muito tempo. Foi um dos primeiros casos quando eu cheguei. Ele deixava ela nem pegar ele pegar uma sacola. Não pegue não. Aí imagina se vai deixar fazer exercício físico. Quantas vezes fala, doutora, fala pra ele pra parar de caminhar. Fala pra ele pra parar de ir pra academia. Não, ele vai. A gente quer estimular que ele vá, né? E uma se coisa... ele tá numa fase já que a gente já cuidou, reabilitou e tá pronto pra isso, a gente
tem que estimular, mas as Sim. pessoas ainda têm, né, esse estigma, infartou, não vai mais fazer exercício e tal, é o contrário. Gente, a Verdade. gente precisa acreditar no poder, no benefício do exercício físico, né? É a pílula, quando eu falo assim, a pílula mágica, eu defendo muito, porque a gente precisa estimular mesmo, se preocupar, a gente como cardiologista, nós cardiologistas, não só ficar pensando em glicemia, pressão arterial, colesterol. Você já se preocupou com a condição aeróbica do seu paciente? É aquele paciente que cansa quando faz qualquer coisa. Você já pensou esse paciente, como ele vai envelhecer? Lá na frente, como é que ele vai estar? E nosso papel é melhorar essa qualidade de vida dos nossos pacientes. A gente Sim. tem que tornar a vida o mais prazerosa possível, com segurança, levando qualidade. Se a gente olhar o exercício físico hoje, a gente está falando do cardiopata, mas hoje a cardiologia vem entrando muito na oncologia. O exercício físico é fundamental na recuperação dos pacientes com câncer. Câncer de mama, câncer de próstata, câncer coloretal. Então, assim, a gente tem visto a evolução. Então, Esses estudos que mostram os benefícios para cardiologia mostram para oncologia também, né? Tá tudo É. não, é junto tanto que a aí. cardio-oncologia hoje, Isso. aí eu vejo os cardio-oncologistas postando, estimulando o exercício físico, porque realmente o benefício está aí. Então, a gente precisa estar com essa bandeirinha realmente estimulando a parte do exercício físico, que nós, como cardiologista, busquemos avaliar melhor a condição aeróbica do meu paciente. Não só pensar nos outros fatores de risco. E o sedentarismo? Hoje, consumo máximo de oxigênio é marcador de prognóstico, é marcador de vida, Independente, entendeu? né? É, Independente. independente. Então, assim, quem se preocupa isso às vezes no dia a dia? É, Será que que tem nós esse somos olhar? a especialidade que tem que se preocupar. O cardiologista é quem faz o check-up. O Sim. cardiologista, junto com a medicina do esporte, é quem cuida dessa área. Os pacientes vão nos procurar, não vai procurar outra especialidade. Então tem que partir da gente, A né? gente precisa prescrever movimento com a mesma convicção que a gente prescreve medicamento. Que prescrever estatina. A gente acredita tanto na Isso. estatina, a gente tem que acreditar e fazer também, né? Porque como orientar sem fazer Isso. também, né? Isso é um Então, ponto é muito importante e a gente fundamental. tem estudo que dar o mostrando exemplo. isso, né? É, Eles fundamental. aderem, a adesão é muito maior quando o profissional faz. Muito. Então, É. talk the talk, walk the walk, eu sempre Isso. falo isso, a gente tem que mostrar o estilo de vida saudável, exercício, alimentação, sono, o médico, ele tem que se tornar cada vez mais saudável, porque infelizmente ainda há aquele aspecto sacrificial, né, Na na medicina, do medicina, médico. e isso precisa mudar para os pacientes acreditarem que o estilo de vida saudável faz toda a Faz diferença toda a na diferença, saúde. exatamente. Então, o tema do nosso podcast é avaliação pré-participação, mas eu acho que a mensagem principal é que essa consulta da avaliação pré-participação, a APP, ela abre a porta para um caminho longo e muito importante, que é um caminho de acompanhamento para esse paciente, né? Primeiro de mostrar para ele como a atividade física faz bem, como não é terapia, mas é terapêutico, é remédio, né? Trata, previne, e Isso. que esse acompanhamento é necessário tanto para quem está começando agora e precisa de um acompanhamento mais próximo, tanto para os atletas que já estão há anos, que já são de alta performance, precisa daquele acompanhamento pelo menos anual aí, né? Eu lembrei que agora com esse tanto o boom da corrida, mas também o aumento dos triatletas, do endurance e das provas de triatletismo, a gente precisa cada vez mais orientar os pacientes da necessidade, né? Tanto em curtas distâncias quanto em longas distâncias, que precisam de tempos em tempos estarem revendo os exames para ter e conseguir manter performance e qualidade, né? É fundamental. Exatamente. Esse boom da corrida aí, eu sou da velha guarda, né? Então, quando eu comecei, eram pouquíssimas as mulheres que faziam corrida de rua aqui. E, às vezes até me achavam meio louca aí correndo pela rua. E hoje eu vejo esse movimento tão lindo, que bom, né? Mas que a gente precisa lembrar que esporte deve ser saúde. Então, não vamos inventar, vamos buscar saúde. Evitar tudo que prejudique esse caminho. Para que Sim. o que é para ser algo lindo na nossa vida, que é o esporte, o exercício, não se torne um malefício. Então, é a gente trazer cada vez mais esse estímulo para o exercício físico, mostrando os cuidados sem colocar medo, né? Sem Yasmin? colocar Acho bem medo. importante O nosso aqui. objetivo é só trazer segurança e qualidade de vida, né?
para os nossos E que pacientes. essa modinha da corrida, do triatlon, do beach continue. tênis aumente. Esse episódio, eu acho que ele é fundamental também em um momento. Quando eu chamei vocês duas, aconteceu um evento que foi o falecimento de um jovem durante uma corrida, né? Uma meia maratona. A gente até conversou sobre como, assim, casou, infelizmente, uma notícia muito triste, mas trouxe muito medo para muita gente. No último ano eu comecei a correr e, assim, sou uma apaixonada pela corrida atualmente. Comecei a aprender a nadar agora. Mas estou me Quase uma preparando. triatleta. Calma, tá um pouquinho longe, eu tô aprendendo. Mas sou apaixonada pela corrida, estou me preparando para minha primeira meia maratona também. E causa medo, né? Você vê, tinha um jovem de 20 anos, mas essa avaliação, isso que nós estamos comentando aqui hoje, discutindo aqui hoje, é justamente para trazer segurança, para mostrar que o que aconteceu ali é uma pequena porcentagem, porque como a gente começou, o que mais mata não é isso. O que mais mata é doença cardiovascular e sedentarismo. Então, o nosso objetivo não é afastar, o nosso objetivo não é trazer medo, é trazer segurança, né? Quer acrescentar? E se a gente parar para pensar nesse caso, né? Ele era o quê? Um esportista amador. Amador. Né? Ele estava fazendo uma competição, então ele precisava de um mínimo de uma avaliação. E esse caso eu fiquei sabendo que o anatopatológico deu miocardiopatia hipertrófica. Então, assim, às vezes um simples eletrocardiograma poderia já mostrar algum Exato. sinal, entendeu? Então já saiu, né? O resultado, e a gente Sim. fica pensando, poxa, um simples eletrocardiograma poderia ter mudado a história daquele jovem. Sabe o que eu lembrei agora também, que a gente não comentou, mas vamos comentar agora? Miocardite. Principalmente treino durante a infecção viral. Que às vezes, né, na onda de querer manter performance e não perder a performance, vai parar uma semana, e aí como que eu não vou completar a minha planilha? E treinar durante uma doença, durante uma infecção, principalmente, aumenta muito as chances de miocardite. Miocardite está dentre as principais causas de 7 a morte 9% dos casos. de morte súbita atleta. em atleta. Uhum. Então, acho que a gente orientar os nossos ouvintes sobre a orientação para os pacientes do treino durante infecção, seja viral, bacteriana ou não, mas qualquer tipo de infecção é muito importante por conta do risco de miocardite, né? É algo muito importante na avaliação. O paciente avaliação chega para geral, mim, né? na avaliação, eu já vou falando isso aí. Já vai falando. Porque é uma turma que a gente tem muita dificuldade, que é ir treinar De realmente qualquer jeito. De qualquer jeito. Para perder um treino ali é uma loucura. Então, antes de qualquer coisa, eu já falo sobre isso, da importância, porque a pessoa muitas vezes Respeitar não tem o corpo, noção. né? Respeitar o corpo. Tem que respeitar o E corpo. a gente tem casos, né, de atletas famosos que chamaram atenção aí, mas as pessoas parece que é aquela coisa do escudo que eu falei, anti-infarto, anti-morte súbita, anti-qualquer coisa. O atleta acha que ele pode tudo, então acha que uma virose ali não vai derrubá-lo e que dá para treinar, que não vai acontecer nada. Poxa, para uma semana, vamos observar, né? O cara não é nem... Se você estiver falando de um atleta olímpico, mas não, a gente está falando de um atleta amador, dá para respeitar o corpo e para que a gente consiga várias outras linhas de chegada, né? Vai ter... Diminui o treino naquele período, para e depois vai aumentando progressivamente aos pouquinhos. Ouve o seu treinador, isso é muito importante, que as pessoas têm muita Escutar o dificuldade treinador, de ouvir o seu treinador, de ouvir o seu fisioterapeuta, o seu médico. Descanso é treino, sim, em muitas situações. Então, é um ponto extremamente importante esse, Yasmin, porque realmente a pilha está muito grande e o respeito ao corpo, aos sinais que o nosso corpo dá, está cada vez mais difícil. Então, é algo que a gente, na avaliação, mais uma coisa para a gente falar na avaliação para participação esportiva, Sim. é respeitar o corpo. Foi interessante, né, que acabei de ter uma virose, né, e assim, a gente posta algumas coisas sobre a parte de esporte, e na hora só me deu vontade de falar sobre isso, porque era dia de fazer corrida e eu não tinha a mínima condição de fazer a corrida. E na hora eu falei, não, eu preciso falar sobre isso. Da gente respeitar o corpo. Tipo, minha virose demorou uns 15 dias a indisposição. E eu coloquei até pro Tadeu, falei, Tadeu, sem condição. Sem condição. Eu não tô conseguindo nem repouso ter disposição. Imagine fazer algo. Então, a gente conhecer o nosso próprio corpo, valorizar os sintomas. Hoje está muito na moda de ter que postar que está fazendo exercício físico, que está se comendo bem, que está dormindo, às vezes não está nem fazendo isso direito, entendeu? Mas entregar tem que mostrar performance, né? E é o que eu falei da pilha, né? Tem esse lado também das redes sociais, que a gente tem que ter cuidado. Meninas, foi sensacional para mim. Eu acho que a gente conseguiu caminhar, passear aí pelos principais pontos. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Algo que lembrem?
Mensagens finais. O que vocês acham importante que os médicos que estão nos escutando, quando receberem os pacientes, lembrem desse episódio? Pontos principais. Antes, só da gente colocar esses pontos principais, eu lembrei que a gente precisa chamar a atenção que a morte súbita é rara, né? Tem um estudo recente É um agora. ponto principal. Então, Morte pronto, súbita é gente, rara. porque eu vejo as pessoas com muito medo mesmo e acabam desistindo. Você vê que teve aquele estudo com os maratonistas, meio maratonista e maratonistas dos Estados Unidos, 29 milhões de corredores, e a gente viu que 0,6 a Foi cada menos- 100 mil, né, Foi menos de apresentou o um. evento e que realmente chegou a óbito, foi um número de 0,2 por 100 mil. Essa mortalidade diminuiu em metade em relação à década anterior. Então, a gente vem vendo o aumento da segurança no esporte também. Sim. E isso se deve à avaliação pré-participação esportiva e algo que faltou a gente falar aqui, mas que precisa chamar a atenção, né? Uso de ideias, Foi isso que eu equipe pensei aqui treinada. agora. A gente precisa realmente correr atrás disso. Com o boom dos clubes de corrida, como eu mostrei, né? 109% de crescimento de clubes de corrida. Esses clubes precisam ser treinados e os locais onde acontecem os treinos precisa ter ideia, né? E precisa Precisa. ter pessoas treinadas para caso algo aconteça. E vai acontecer. Porque é tanta gente, né, que vai acontecer em algum momento. A gente tem que ver pontos estratégicos, Pontos né? estratégicos, E porque uma é. maratona, se você tem um dela daqui que Isso, chegue, chegue. né? A cada minuto é importante ali. Sim. Se você atrasa em 10 minutos, meu Deus, realmente a chance de morte de um evento ruim é muito grande. Então, a gente precisa estimular tanto ter mais 10 para que ele chegue em 3 minutos no Isso. paciente no máximo e treinar as pessoas Sim, mesmo, treinamento continuado. clubes, pessoas de uma forma geral que estejam por ali. Quanto mais melhor, que a gente tenha mais voluntário, né, na medicina, na cardiologia, para que a gente traga mais segurança no esporte. Muito bem lembrado. Excelente ponto. Tanto nos locais de competição, que é onde Isso. acontecem realmente mais eventos, mas nos locais de treinos. Sim, com Isso é bem certeza. importante. Achei ótimo. Na hora que você começou a falar, tem que falar realmente do DEA, porque a gente fala da avaliação pré-participação, mas e o durante, né? Porque a avaliação pré-participação, em raríssimos casos, pode não pegar algo e a gente tem que estar preparado. E aquele paciente também que não fez uma avaliação, você diminui o risco se você tiver uma assistência adequada, né? Que muitas vezes a gente não tem. Aqui a gente, graças a Deus, ainda não teve. Eu acho que isso vai chamar atenção, infelizmente, quando tiver algo, né? Infelizmente, Porque a gente não tem. Então, a gente vai conseguir antes Né? disso. Antes disso, já estamos nos Estamos mobilizando. luta, tem um grupo de Precisa. médicos aí correndo atrás para que a Precisa. gente tenha mais 10 aqui. E eu acho que as competições em si, eu acho que esse caso triste que aconteceu agora, desse menino tão jovem, obrigar mais, né? Trazer essa avaliação para participação, para a competição mais obrigatória, né? Sim, sim. Alguém realmente atestando se esse paciente está em condições de estar fazendo essa prova, entendeu? Para a gente ver se consegue diminuir isso a curto prazo, né? Uhum. Se a gente conseguir colocar isso nas competições, colocando uma avaliação obrigatória e o DEA, eu acho que a gente vai reduzir mais ainda. Lembrar, como foi muito bem falado por Belinha, que a morte súbita em atleta é rara. O que a gente trouxe esse tema, né, para trazer o exercício físico com segurança, mas querendo estimular a prática de exercício físico. Eu acho que o nosso principal objetivo hoje, né, é estimular. combater a inatividade física, combater o sedentarismo, mudar realmente a qualidade de vida dos nossos pacientes, porque já está bem comprovado que o exercício físico reduz mortalidade geral, mortalidade cardiovascular, controla os fatores de risco, reduz a incidência de câncer, até para influenza e pneumonia, reduz a incidência, reduz a chance de depressão. Hoje mesmo, uma paciente, lembrando agora, fazendo exame, e ela falando do período, perimenopausa, e aí estava mais preocupada com o esteroide. Porque eu não estou dormindo bem, porque o sono está alterado, o sono tá alterado, meu humor também tá. Mas eu parei o exercício físico tem 2 meses. Eu falei, vamos começar pela prática do exercício físico? Eu já acho que muita coisa vai melhorar mudar, antes de qualquer reposição. Exatamente. Vamos começar, então, porque a gente quer isso. Trazer o benefício real do exercício físico, fazer com segurança. A gente não quer desmotivar as corridas de rua, a gente só quer que tenha assistência adequada e um pouquinho mais de fiscalização, para que a gente reduza, já é baixo. Na população abaixo de 35 anos,
é menor que uma a cada 100 mil atletas ano, entendeu? Sim. Isso muda um pouquinho acima de 35 anos, que aí aumenta realmente mais. Por isso que minha preocupação é muito acima do 35, que isso aí já vai de 1 para 7 a 8 mil atletas ano. Então muda bastante, né? De 100 Sim. mil para 8 mil, a gente vê uma diferença grande. Então a gente está aqui só para estimular a prática de exercício físico, agradecer o convite, adorei participar, Eu que estar com agradeço. vocês duas. Primeiro de muitos, por mim. Nossa, Primeiro de Eu também agradeço muitos. agradeço aqui. Muito muito, obrigada. ó, juntar duas grandes paixões, né? Cardiologia e esporte, que a gente ama A gente realmente. ama. E que a gente continue espalhando essa mensagem que exercício é saúde e que a gente não tire o brilho, né? Com algumas situações aí que estão atrapalhando o brilho do esporte, para que a gente continue motivando nossos pacientes, porque realmente acho que não há nada na medicina que salve tantas vidas como o exercício É físico. para motivar e trazer segurança. Muito obrigada. Vamos nos despedir por aqui, pessoal. Quem ainda não nos segue, siga aqui. Se está assistindo pelo YouTube, siga o canal do Clube da Cardio. Se está assistindo em qualquer plataforma de streaming, deixe o seu like, clique aí no coraçãozinho que nos ajuda bastante a divulgar o nosso conteúdo. Nos sigam no @Clube da Cardio e @Clube da Cardio Podcast. Vou deixar aqui na descrição o @ dessas duas maravilhosas para vocês seguirem também. São 2 Instagrams com muito conteúdo médico, com muita informação qualificada, tá? E até a próxima. Um beijo, tchau, tchau.